Começando mais um estudo semanal e antes de falar na introdução do vídeo, eu postei ontem um vídeo aqui no canal a respeito da corretora FX Globo. Nesse vídeo eu estou oferecendo uma semana para você acompanhar a sala comigo, acompanhando os ativos internacionais e de bônus o mini índice e mini dólar. Eu expliquei tudo passo a passo de como que você vai ter acesso à sala, mas já dando spoiler, você vai precisar se cadastrar na corretora pelo meu link, beleza? O restante eu explico nesse vídeo que está no meu canal aqui já do YouTube. Então, bora falar do que realmente a gente precisa, que eu vou comentar a respeito da segunda semana de novembro e falar das últimas operações desses últimos dias que não foi fácil. O índice não para de subir, mas sobrevivi, principalmente porque sexta-feira salvou bastante. Então, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. E lembre-se também, lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Então, dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, a respeito do dólar, semana passada, a semana do dia 3 de novembro, praticamente eu não fiz nenhuma operação de dólar na semana passada. Claro que teve alguns dias ali que eu vi algumas oportunidades, mas no geral não achei interessante. Eu tenho que ir para esse gráfico aqui primeiro, para a gente ver algumas marcações aqui relevantes e o que aconteceu, né, na semana passada. Então, semana passada foi esse movimento aqui, ó. Então, onde estava localizado esse movimento no gráfico, né? Começou com a semana já testando esse ponto aqui. Então, testando uma região de troca de polaridade. E aí, dia 3 de novembro, foi aqui. É um ponto abaixo do gráfico, testando SLT que eu também tinha marcado. O movimento subiu direto, foi buscar a região desse topo, dessa região de resistência. Tô indo direto em relação ao que aconteceu, porque gatilho mesmo ao vivo ali, eu sinceramente não vi nada ao longo da semana passada. Então, era um ponto de uma resistência, tentativa de rompimento, e aí se a gente for aproximar aqui o gráfico, a gente vê que nesse dia 5, por exemplo, no dia 5, a gente teve aqui, ó, um movimento com um gapzinho de baixa, e aí teve um baita movimento aqui forte de baixa, voltando para essa região abaixo desse caixote. E aí fechou aqui neste ponto. Dia seguinte, a gente vê uma abertura muito próxima de Keltner, uma formação de uma deriva, um padrão que é bem chato, infelizmente. Respeitou novamente a SLT e volta por cima. Aqui em relação a gatilho também eu não vejo nada aqui interessante. Dólar, no geral, segue muito travado. Talvez se isso aqui fosse índice, por exemplo, poderia ser um gatilho bom. Só que o dólar está ultimamente andando muito travado. Teve, né, a formação aqui confirmada de um OCOI. Não esperava que fosse realmente subir nesse momento aqui. O dólar realmente estava caindo em forma de canal, mas acabou indo, né? Então aqui, se for ver com o gráfico parado, né, caso de gatilho. Porque andou. Mas se não tivesse andado como tem sido muitos dias, né? De não andar, de ficar travado. Se tivesse ficado nesse range. E se tivesse, né? E aí o movimento aqui segue depois travado em região de médias. Não vejo um caso de tendência maravilhosa, tá? Então não é caso maravilhoso isso aqui. E aí nós temos dia 7 de novembro, que foi sexta-feira. O movimento em relação à sexta de dólar eu achei ruim. Sexta-feira eu não achei legal, região das médias. Então passo reto aqui porque ultimamente está sendo assim, gap entre candles, volume fraco e não tem muito o que fazer. E aí nós temos o dia de hoje, né? O dia de hoje acabou dando uma oportunidade aqui. Nós tivemos uma abertura com um gap de baixa, testando a região de Keltner de novo. Se a gente for ver em relação ao macro, é uma área já testando, inclusive rompendo esse fundo aqui. Um fundo importante, rompendo de forma esticada. E aí poderia ser questão de rompimento falso. Nós tínhamos outras possíveis travas aqui para trás. Pensei em operação de compra, fiz a compra pelo Renko aqui, então semana passada não fiz nada, e aí hoje, essa segunda, acabei fazendo. Só que nesse movimento de alta, o movimento começou a trollar, né? Característica de dólar de não querer ir, ficar brincando, fazer sombras. E aí no movimento eu preferi sair na proteção de meio ponto. E veio até, né? Veio o movimento aqui com a abertura da vista, teve esse candle aqui. Só que travou nessa região, mas tudo bem, porque realmente está bem perigoso o dólar, só que não teria estopado. Não estopou. Pelo Renko que eu entrei na troca de cor, não estopou aqui. O movimento teria subido e teria talvez pego a parcial que eu esperava, era o topo do dia. Mas depois também, então, só foi topo. Depois travou. Então, travou e aí começou a cair com gap entre candles, volume fraco. Aí, ó, sombra, 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 doji, doji, doji. E no final do dia a gente teve um movimento muito forte que eu não sei o que foi ainda. Talvez vai sair alguma coisa aí explicando o que foi essa queda forte de dólar e de alta de índice, bem no final do pregão. Achei bem estranho e cravou exatamente a região de Keltner.
renovou fundo importante. E aí, em relação, então, resumo, a operação foi a de hoje que eu cheguei a fazer, que acabou protegendo, e pegou proteção, o movimento depois teria ido, mas tudo bem, porque eu realmente não estou confortável com o dólar. A gente vai lá para o tempo gráfico maior, a gente vai aqui para o semanal, a gente vê onde que o dólar está voltando, né? Voltando para um ponto de rompimento de uma figura, de uma LT, na verdade, uma LT lá de 2012, só que este candle semanal, ele é um candle que está com gap, ele está meio isolado, ele está solto, ele deveria estar mais próximo da semana anterior. Óbvio, hoje é segunda-feira, então muita coisa pode acontecer, pode ter rompimento falso, volta a subir. Aqui é a área de suporte muito forte, que não é de agora, é de anos, de décadas para trás, tá? Então, o rompimento dessa linha roxa aqui, se confirmar, a gente tem uma quebra de um movimento lá de 2012. Então, nós estamos passando por um evento extremamente importante, tá? Por isso que eu acho que o mercado fica bem perigoso mesmo, porque pensa, os grandes players também estão vendo esse movimento aqui. E não é só aqui, lá fora também está acontecendo. Então eu vou tirar esse caixote aqui, que não tem mais sentido esse caixote, então somente essas linhas mesmo. Temos essa linha aqui. Essa linha, ela é porque eu marquei desse topozinho, que era uma troca de polaridade, e porque se eu marcar a retração desse movimento aqui, é a região de 61 de retração. Então é ponto de tentativa de trava do preço. O mais louco é saber que o preço está muito mais próximo agora de R$5. Um preço que a gente, pela última vez, a gente viu foi, deixa eu ver aqui, foi no final de 2023, quando houve então um rompimento para cima de 5. Então, nós estamos muito mais próximo desses 5 do que de 6, né? Como a gente estava no início do ano. E aí o preço ao longo do ano vem fazendo isso, vem aos pouquinhos, dessa forma caindo aos poucos. Só que o gráfico, o movimento está estranho. Nós temos também a questão da média 200 passando aqui. Temos o fator que se renovar fundo vai dar divergência de IFR, se renovar fundo está muito próximo, está com cara de divergência. A gente vem para tempo gráfico menor, vamos aqui para a questão do diário, ver alguma marcação, alguma atualização. Então, sim, é área de fundo mesmo. Fez o pivô aqui, normal de fazer esse pivô. Se for marcar em relação à projeção, né, acaba tendo alvos lá embaixo. Então, é como se estivesse realmente projetando rompimento de fundo. O que eu espero, porque seria, assim, muito louco se esse dólar romper realmente a CLT. Eu nunca passei por um evento desse, porque desde que eu estou no mercado, o dólar está respeitando a CLT. Então, quebraria algo importante que eu não sei como seria o futuro disso aqui. Será que é dólar o quê? R$4 depois? Então, esperaria pela análise gráfica, né, que respeitasse esse fundo e voltasse a subir. Seria o mais decente desse movimento. Mais decente. E temos também nessa queda recente, ó, Fair Value Gap aberto aqui, vai ficar também aberto nesse ponto. Então, pontos de Fair Value Gap aberto. E aí, em relação ao dólar, não tenho muito o que dizer, mas eu vou direto já para os DIs, porque os DIs estão fazendo um movimento extremamente importante, que é a tentativa de rompimento de fundo da mínima do ano. Que é o que eu também espero que seja rompimento falso que volte para cima. Tem mais espaço aqui em cima para buscar. E é engraçado que agora está começando até a fazer uma outra figura, né? Então a gente tem aqui uma área de resistência, tem a nossa área de suporte, tem esse ponto aqui que acabou respeitando no meio, só que parece que agora tem confirmado junto uma LT. Isso aqui é um triângulo. Sendo um triângulo, isso aqui é um padrão de figura de baixa. Aí vem a loucura. Porque se isso aqui realmente for respeitar em forma de padrão de baixa, tende a ser mais dólar para baixo, ou seja, rompimento daquela figura. E nós vamos estar diante de uma quebra de uma tendência de quase 15 anos. Então, um evento importante que acaba que os padrões não respeitam, uma quebra de estrutura importante. E tudo fica estranho. Se eu for mostrar por médias, ó, 200 já está apontada para baixo nos DIs. Vai voltar para a região de sobrevenda. Mas ao mesmo tempo que a gente tem aqui um padrão talvez de triângulo, né, descendente, nós podemos ter também a possibilidade de depois confirmar um canal de baixa, tá? Melhor ainda, a gente teve já o canal de baixa. Só que esse aqui foi um rompimento falso. Então é como se também estivesse em canal. E aí em canal isso aqui não é bem um padrão de baixa, né? Pode ser, no caso, é de alta. Então, de qualquer forma, ter atenção em região, porque nós estamos em um ponto realmente de decisão. É dólar com DI em região de mínima do ano. E eu espero que venha respeitar. E aí, falando da questão do índice agora, tenho bastante coisa para comentar a respeito da segunda-feira da semana passada, né? Segunda-feira da semana passada. A semana passada praticamente foi bem chata, bem difícil. A segunda não, porque a segunda eu não fiz nada.
foi livre de estresse, porém, aqui nos outros dias, Deus me livre. O que a gente teve aqui, ó, se a gente for ver, segunda-feira, é um movimento que tentou fazer um retorno em A, né? E aí fez um retorno em V, só que o retorno em V também não conseguiu dar seguimento. Em relação à possibilidade de candles, gatilhos, eu não achei nada seguro, talvez, por exemplo, pensar nessa compra aqui, né? Ah, 9 cruzou VWAP, mas aí tem a questão do LS ativo. Mas é aquilo, a gente tem um fator aqui indo a favor, né? O índice não para de subir. Então, subiu. Esse é o padrão, né? Pensar em gatilho de compra, ultimamente, mesmo que esteja esticado, o movimento está indo. Só que nós estamos passando por dias que não estão normais, né? É um padrão, inclusive, vou até falar depois, que se amanhã o nosso índice fechar positivo, vai ser a primeira vez da história de todos os índices do mundo que vem a fechar 15 dias de alta consecutiva. Olha isso, a primeira vez de todos os índices do mundo a fechar positivo. Então, aqui a gente tem um movimento, se for pegar a projeção daqui para cima, a região de 100%, travou nessa região, começou a voltar forte. Nesse movimento aqui eu preferi não fazer nada. Eu lembro que naquela segunda eu acho que eu estava reclamando da questão que eu estava um pouco estressada, não dormi bem, umas coisas assim. Não lembro muito exatamente, mas eu lembro de ter falado isso, que eu não estava confortável no dia, preferi ficar fora. Aí o movimento subiu. Tá, subiu, renovou máximo, ok. Mas aí fechou esticado, né? Então fechou acima da abertura. Então foi mais um dia positivo. Vem o dia seguinte, nós temos aqui um caso de gap dinâmico. E aí, nesse dia, então, terça-feira já começou errado. Um errado que poderia ter dado meu Deus, poderia ter dado bom. Deu gap dinâmico, o gatilho já foi aqui em relação ao 2 minutos, se eu não estiver enganada. Eu não sei porque toda hora meu gráfico tá fazendo isso aqui, deixa eu só mudar isso. E aí, em relação, na verdade, não teve gatilho pelo 2 minutos, foi direto em relação ao 5. Aqui era para ter feito o quê? Venda na mínima. Aí, na minha cabeça, eu tinha o quê? Feito venda. O movimento começou a subir, né? Já no candle seguinte. E eu não estava reparando, demorei ali mais ou menos quase 1 minuto para reparar que, o candle tá subindo e eu tô com resultado positivo. Aí eu fui ver, coloquei a tecla de atalho errada. Acabei comprando nessa região aqui. Minha primeira atitude foi cancelar a ordem. Mas aí a gente pensa, caralho, né? Se eu tivesse continuado nessa operação, cravei o fundo do dia. É coisa pra ficar muito puta, mas ok, vida que segue. Aí o movimento começou a subir de uma forma estranha, ancorada pela VWAP. E aí quando chega nessa região aqui, a gente fez a marcação de retração de Fibogap, né? A gente projetou aqui uma retração, a gente viu região de 61 de retração. Pensamos na questão também de troca de polaridade dessa região, que poderia tentar travar, junto com todas essas médias aqui chegando. Fiz venda pelo 12R. Stop. O movimento tentou ir de novo para cima, vendi de novo. Stop. Então, já começa aí, stop. O movimento vai subindo de uma forma estranha e aqui eu já não vejo o que ser feito, né? Confirmou uma subida estranha, subindo respirando sobre aparelhos, dificuldade. Renovou máxima, testou máxima aqui, inclusive histórica, e começou a voltar. Só que essa volta aqui não conseguiu nem fazer grandes movimentos, né? Embolou em torno das médias. Aí a gente vem pro dia seguinte. Aí o dia seguinte aqui nós temos o dia fazendo um movimento bacana, porque a gente já tem aqui, ó, de segunda um topo, aqui no dia anterior, e aí vem a abertura, vai lá em cima, tem candle seguinte, testa exatamente a região de máxima, rompimento falso, começa a voltar, faz um candle de negação, deixa eu aproximar, um candle de negação interessante, quase que engolfa praticamente o candle anterior. A gente vendeu nessa região aqui pelo 12R, aumentamos a mão pelo 10R, e aí pegou proteção, pelo menos no meu caso. E aí depois aqui embaixo, fiz venda de novo em relação ao 10R, fiz venda em relação ao 12R depois, stopou. Então 2 stops aqui, não caía de jeito nenhum o preço. Estava esperando que fosse fazer esse movimento aqui para romper e começar a buscar mais níveis de retração desse dia anterior, passar dessa média de 200 que parecia fraca. E aí por um lado, ainda bem que estopei já nessa região, porque se eu esperasse alguma coisa aqui dessa aula toda, eu não ia conseguir comprar. Eu não estou conseguindo comprar nesses movimentos desse jeito. Não está dando. E aí acabou renovando o máximo de novo, tá? Isso aqui, sei lá, isso aqui é pullback de tendência. Com gráfico parado é muito fácil, mas o ao vivo, aquele desconforto de ser mais um dia de super tendência. Se for ver, ó, focando nos 5 minutos aqui, é pullback, mas caramba, o movimento não para de subir e isso é atípico. Se a gente começar a achar que isso aqui é o novo normal, a gente vai acabar se ferrando com isso, porque isso não é normal.
Eu só vou acreditar que isso é o novo normal depois de uns 2, 3 meses só fazendo isso. Mas por enquanto hoje é o 14º dia, não é coisa para mudar o operacional. É um ciclo recente e que está assustando vários operacionais. E aí o movimento faz aqui esse pullback, mas se for ver também, eu vou comprar aqui. Se for ver a questão do stop, vai ficar sempre com o stop mais caro. Então, uns 400 pontos. Que foi, né? O gráfico parado, a gente viu, foi, só subiu. E subiu sem tocar nas médias. Então, mais um dia atípico. Ó, atravessou Keltner, passou por baixo e vai e renove máximo. Então, esse dia específico, por um lado, as vendas que eu fiz foi quando o mercado estava tranquilo. Eu não cacei vendas em contra-tendência nesse movimento de alta, porque foi um dia de super tendência. Se for pegar daqui para cá, foram quase 3.500 pontos. Foi um dia de super tendência. Dia seguinte, a gente vem aqui para o cenário já pensando que, poxa, geralmente, né, dia seguinte tende a ser um dia mais travado, por causa da super tendência do dia anterior. Aí começa. Nós temos aqui um movimento abrindo com gap de baixa. Tenta subir, área de Keltner, eu não vou comprar. Fecha gap, começa a indicar a trava do preço aqui, faço primeira venda de 12R, stop, ou semana difícil. Deu outra, talvez, oportunidade de ser aqui como se fosse um topo duplo. Fiz venda, stop de novo. Aí tá, beleza, espera o preço. Nossa, pullback, não vou conseguir comprar em Keltner. Movimento, até alguém falou assim, nossa, parece que esse índice tá custando subir. Realmente custando, olha só as máximas dos últimos candles. Todos os candles com as máximas próximas. Muita dificuldade. E aí o movimento, se a gente for marcar, primeira pernada do dia, joga para cima, nós temos região de 100%. E aí teve abertura, na verdade não era abertura, já eram 11 horas da manhã. O movimento começou a apresentar uma rejeição. Vamos tentar aqui uma venda então, com esse movimento voltando forte. Bacana, vamos vender. Vendemos. Deu para aumentar 10R. E aí pegou minha proteção. E aí nesse dia eu estava até comentando com o Carlos que as outras operações que eu estava fazendo, se eu tomasse o stop do jeito que estava vindo aqui a operação, eu não ia conseguir fazer a quantidade de operações que eu poderia fazer no dia seguinte. Então, acabou sendo assim. Sorte que sexta não foi tão ruim, né? Então, a gente teve aqui movimento também, ó. Venda de 12R, movimento. Olha a oscilação que teve. Queria cair, mas não foi dessa vez. Então, tentava ir, voltava muito forte e vinha. Voltava muito forte, tentava ir, voltava forte, tentava ir, voltava. Aí já começou o caos, né? E nessas proteções aqui, vem o 63 e me tira ali cravada. E só pra me tirar, voltou. E aí também não teria pego meu alvo, tá? Que eu estava projetando o alvo para fundo do dia. E aí faltou uns 50 pontos mais ou menos. Então é aquilo, mais um dia o índice com dificuldade de renovar a mínima do dia. Então, abertura aqui, não renovou. Dias anteriores do mesmo jeito. A gente tem ali a mínima, o índice não consegue fechar abaixo da mínima de jeito nenhum. Dia seguinte, aqui, aí vem na sexta-feira, né? Sexta-feira. Só foi tirar a primeira operação do dia. Deu operação aqui de venda de 10R. E aí a gente colocou stop não pelo 10R. A gente tava vendo a questão de fechamento de gap nessa área. Talvez se eu tivesse colocado acima do próprio fechamento do candle, ok. Mas eu deixei exatamente essa região e ainda por cima saí alguns pontos antes, na hora dessa volatilidade, que estava dando para ver que ia estopar de todo jeito. O movimento não conseguiu ficar acima da VWAP, as médias vieram, o médio 200 já estava estranho já tem muito tempo, e aí finalmente começou uma queda bacana. Nessa queda aqui a gente vê que até esse pullback aqui, esse pullback do candle 8, foi como se fosse um pullback bem claro do 2 minutos, né? Então, puxando para cá, cadê 2 minutos? 2 minutos foi esse movimento aqui, ó. Então, pullback da sombra do 5 foi esse movimento do 2. Deu venda de 12R, deu para aumentar do 10R, deu para aumentar pelo 12, deu parcial, e aí nesse movimento aqui a gente aguentou, né, durante todo esse movimento, e aí a parcial na verdade foi aqui para baixo. Deu aumento de 12R aqui de novo, nesse ponto aqui, aí tava tudo tão bonitinho, para ser um dia de romper essa região de fundo aqui atrás importante, de ser um dia o quê? De talvez de tendência, né? De começar a correção, e não foi, e o movimento começou a voltar, fez o fundo duplo, tirou na proteção, região de VWAP aqui. Nesse ponto, se for ver, depois eu estava até vendo, seria a área de gatilho de setup de 50-80. Não tinha visto pelo computador, quer dizer, pelo celular, estava almoçando lá. Se a gente for puxar aqui, deixa eu até ver se teria pago. A gente teve o gatilho nessa região. Esse não foi acionado.
esse teria sido acionado. E aí tem que ter risco retorno para 20 do 5. Então, se a gente for ver, tinha risco retorno, só que teria sido um caso de talvez stop, não teria pego aqui, infelizmente. Então, teria sido também um stop aqui. O movimento foi subindo e quem diria, mais uma vez finalizou sexta-feira buscando o topo do dia, rompendo a máxima do dia e, como se não bastasse, chegou também até a testar a região do dia anterior novamente. E aí a gente vem pro dia de hoje, né? O dia de hoje abriu com um gap de alta, rompendo máxima histórica, um gap que foge do padrão dos últimos dias. Os últimos gaps têm sido bem próximos, e aí de repente vem esse candle e foge para cima. Tá, mas esse aqui foi muito longe, foi para baixo. Eu tô falando gaps de alta, padrão de gap de alta que foge como é que fala, da aproximação dos demais. Então, padrão forte de alta, quase os 860 pontos mais ou menos. Para cima, rompendo máxima histórica, a gente começa a ver aqui área de Keltner já também. Região de 150 mil pontos que vai dar lá no Ibov. Preço bola. Preço, primeiro candle não vejo nada, segundo não vejo nada. O preço começa a passar por baixo nessa área que acaba dando setup de 10R pra gente. Nessa região do candle 5. Que se for ver o candle 5 também, na hora que ele fechou, até falei, ó, tá com cara de ser setup de VWAP. Só que não foi acionado. Então a gente só ficou com 10R que acabou realmente estopando. Então estopou, prefiro não fazer nada. Porque até porque o primeiro candle pode ser visto como long leg doji, que pode ficar travado, realmente ficou travado. Então até comentei que, bacana, 10 horas rompeu máxima, rompimento falso. Começou a voltar, mas eu pensaria mais em vendas próximo de fundo, para talvez fazer pullback aqui. Não conseguiu fazer esse movimento, começou a voltar. Esse movimento de alta aqui, algumas ações começaram a puxar para cima de uma forma bem estranha, bem forte, criando o fair value gap, espaço ruim do preço. E aí quando começa a chegar nessa região, a gente projeta, por exemplo, a primeira pernada, né, para cima, tem a região de 100%, tem a proximidade com 1% de alta, e aí nós podemos ver aqui a falha dessa região de renovar topo, começa a voltar, dá gatilho para 12R, aumentou logo em seguida para 10R, deu para aumentar para 10R, deu parcial de 160, que seria interessante já fazer parcial para livrar o risco aqui, deu aumento de mão de novo na queda, mais uma vez, aumento de mão pelo 10R, e aí pegou proteção. Nesse movimento aqui dessa volta, que sacanagem, aqui poderia tanto ter sido, por exemplo, um ombro, cabeça, ombro, né? Infelizmente não foi. Ainda esse ombro poderia ser mais prolongado. Não conseguiu de qualquer jeito e aí quebrou o ombro e ficou essa chatice toda que aí no final do pregão, quando eu cheguei aqui, o movimento já fez essa reação toda que eu, como eu disse em relação ao dólar, eu não sei o que foi esse movimento aqui, que chegou inclusive até renovar a máxima do dia. Então, mais um dia terrível, terrível. Se a gente for ver, a gente vem pro semanal, eu vou ter que olhar pelo Ibov. Aí algumas coisas que eu comentei hoje, tá? A gente vai lá pro semanal, vem para esse gráfico, olha a linha que a gente tá, por exemplo, no diário, isso. Olha a linha do IFR do diário, que fechou hoje, tá? Então, fechou na linha 92 praticamente. Qual foram as últimas vezes que chegou exatamente nesse ponto? Essa linha do IFR. Aqui, por exemplo, 2022 não chegou. Aqui, vamos ver, não chegou, não chegou, não chegou. E vamos passar para trás. Então, a gente está em patamares extremamente esticados que não tem nenhum ano recente que a gente possa usar como exemplo. Então, a gente vai precisar localizar bastante tempo para trás algum exemplo que chegou aqui. Chegou bem próximo, né? O 2012 que eu estava falando. Então, quando chegou o 2012, que foi nesse ponto, quando chegou, ainda assim rompeu o máximo. Só que olha que loucura, rompeu o máximo em forma de deriva, com IFR caindo. Divergência, claro, o que aconteceu com o movimento depois que chegou nessa região aqui, ó, se a gente for ver do topo com o fundo, nós tivemos uma queda em 57 dias de quase 25%. A gente vem para trás, peraí, e vamos buscar um outro exemplo aqui para trás, próximo dessa linha de IFR que nós estamos. Então não quer dizer que a correção vai logo começar, talvez pode continuar a subir. Estranho, pode continuar. Mas que uma correção forte, olhando pelos exemplos, pode ser bem provável. Aqui, por exemplo, em 2004, esteve um pouco próximo. E exatamente quando bateu, foi nesse candle aqui. A gente teve a continuação da alta. Só que depois o preço ficou travado. Se for ver da correção com o fundo, foram 80 dias para corrigir quase 30%.
A gente teve um outro pico aqui. Esse pico não teve uma correção. Então aqui foi uma época, 2013 mais ou menos, que o movimento ignorou e voltou a subir. Vamos buscar mais, porque no geral estamos percebendo aqui 2000, anos 2000, quando chegou nessa linha, teve uma correção bem interessante, né? Depois, mas voltou a subir em forma de deriva. A correção mesmo só veio depois. E detalhe, subiu em forma de deriva com IFR caindo, né? Então, se a gente for ver aqui do topo com o fundo, foi uma correção interessante de quase 30%. Uma correção que é forte, é quase como se fosse todo o movimento que fez esse ano devolver. E aí a gente pega aqui em relação a essa época, 98, quando chegou nesse topo, subiu mais um pouco até fazer uma correção. Do topo ao fundo aqui, por enquanto, deu em média quase 28% em um mês. E a gente tem aqui atrás também, ó. E aí vem 97. 97 foi antes aqui, o topo anterior. Aí a gente teve divergência. Olha só, renovou o topo, só que IFR mais baixo. Então a primeira divergência aconteceu e aí do topo com o fundo, 23%, se for olhar para cá, 29%, se for olhar para cá, por exemplo, 90 dias caiu 45%. E aí a gente vem para o dia atual, dia 10/11, a gente vê aqui a situação, se for puxar do ano todo, né? A gente vê aqui uma alta, já passou, tá 28%, olha isso, 28%, sendo que teve períodos para trás que uma correção aguda em 30 dias foi de 28%. Então, a gente está numa alta constante ao longo do ano, só que nesse final desse tempo aqui está muito forte. Aí vem um outro fator. Olha a região que o Ibov está chegando. Keltner. Qual foi a última vez que chegou em Keltner, se a gente for juntar? Aqueles períodos também anteriores, né? Ó, a gente teve aqui, 2023, final, que aconteceu? Correção. 116 dias caindo, mas só 10%. A gente teve aqui, ó, toque de Keltner, correção. 35 dias caiu 15%. Em relação a topo, chegou muito próximo. A queda, muito forte. Pandemia, né? Naquela época da pandemia. Meu receio é isso aqui, ó. Que faça isso. O IFR, na época, chegou muito próximo do que a gente está agora. O mercado, dias antes de explodir aquela pandemia, praticamente, né? Porque já estava acontecendo e o mundo estava levando muito a sério. Em dezembro de 2019, quando estava aparecendo as primeiras notícias, o índice só subia e ficava longe das médias. Foi uma alta aqui de somente uns 12%, somente não, já é muita coisa, 12%. E aí teve a pandemia, virou o ano e começou a bomba, né? Fevereiro, carnaval, e aí teve nessa queda toda, né? Se a gente for ver outra proximidade do Keltner, teve esse período que o movimento ficou lateral, depois teve uma queda forte. Teve aqui também que teve uma correção, teve aqui que teve correção. Então, aqui, claramente, ó, tocou, voltou. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte o Keltner é em relação a certas defesas. E se for puxar mais para trás, a gente tem aqui, por exemplo, 2009 e etc. Então, nós estamos chegando em ponto que, historicamente, já é uma área de trava bem forte. É por isso que eu falo, eu não consigo pensar em compras nos 5 minutos. Eu não sei se a correção forte vai começar. E se a gente for pegar em relação a esse fundo com o topo, o movimento já subiu 10%, uma média considerável. Lembra que eu falei da pandemia antes da pandemia? Subiu em torno de 11%, nós estamos numa alta de quase 10%. E aí meu medo é justamente esse. Será que nessa virada de ano, igual a pandemia ali, né? Finalzinho de 2019 maravilhoso, os índices aí vem 2026 sangrando. É algo a se pensar, tá? Então, tá esticado sim, está longe da média 20. Isso é num gráfico diário, porque se for ver num gráfico semanal, nós temos aqui um baita movimento também muito esticado. Muito longe das médias, estão indo para a quinta semana consecutiva de alta. Rompimentos aqui, por exemplo, desse último pivô de alta, pegar daqui para cá, já está quase próximo do 161. Se a gente for pegar do mais de baixa aqui, né, tá na região de 100%, então a área de trava é 155 mil pontos, área de preço bola. Se for marcar, por exemplo, LT, pegar LT desse topo, vou trocar de cor, para cá, ó, a região é como se estivesse na região, tá? Área da possível LT. E aí eu venho para esse gráfico daqui e a gente vai fazer alguns ajustes. A gente pega esse ponto, vamos ajustar. Então a gente tem a possibilidade de estar chegando nessa região. Tinha também esse canal aqui, ó. E aí esse canal, infelizmente, está sendo rompido. Só que pode ser rompimento falso ainda. Esticou bastante. O gráfico aqui até nos 60 minutos, enquanto semanas anteriores estava num padrão bem chato, né? Subindo aos pouquinhos aqui no canal.
Semana passada explodiu o movimento, fez como se fosse troca de polaridade da CLT e voltou a subir hoje. Não tem nem como enxergar ondas de Elliott nesse movimento, só está subindo. Movimento, então, só considerar isso aqui, né? O mais recente, que a área já passou de 100% e etc. A gente vem para o gráfico aqui, por exemplo, dos 60 minutos. Vive fechando em sobrecompra. 60 minutos está tentando passar até de Keltner. Aí vem, eu não consigo comprar. Não dá. Terceiro canal de Keltner. Quando que pelos 60 a gente teve um cenário de alta passando por Keltner? Foi em agosto de 2024. Passou. Foi verdadeiro movimento? Não. Começou a voltar. Vamos pegar um outro que passou realmente de Keltner. Aqui não passou, não passou. Aqui atrás não passou. Voltando mais. Aqui a gente teve uma tentativa. 2022, eu lembro dessa época, tentou passar, mas como era de se esperar, não foi. Foi ver falso esse movimento. Não conseguiu passar. E aí temos aqui, não passou também, 2021. Agora tá chegando um ano da pandemia 2020. Ó, nada, esse aqui chegou no terceiro canal. Nada. Aqui tocou o terceiro, não conseguiu passar. Isso foi em junho de 2020. Aqui, todo esse cenário aqui passou por baixo porque era aquela época sangrenta da pandemia, né? Mas de alta, ó, a gente teve em dezembro de 2029, que é o caso que eu estou comparando, a gente teve o terceiro toque do canal, mas não conseguiu passar. Então, a gente está nessa região. E aí vem alguns fatos mais relevantes ainda, né? Vamos aqui só comparar a questão de alguns ativos. A gente vem para a questão de Vale, Petro, só para mostrar aqui e ativar o Ctrl+J, Ctrl+K. Deixa eu ativar, ativou. Vale também chegando em Keltner, tá? E geralmente olhando para trás, a última vez que chegou em Keltner, se for ver, foi ali na época de 2021, né? Que a Vale aproveitou muito a questão do minério de ferro ali na época da pandemia subindo muito forte. Mas não conseguiu dar sequência por muito tempo além de Keltner. E antes aqui foi um pouco antes da pandemia. Então nós estamos também com o movimento da Vale extremamente esticado. A gente vem para o gráfico semanal, ó, barra absurdamente forte, em área de possível resistência, aqui de 2023. A gente vem para a Petro acabou fazendo um movimento respeitando esse grande fundo aqui, então deixa eu até tirar essa linha, mas a Petro está em caixote, né? Então, estando em caixote, agora está na área de resistência, se talvez acabar respeitando isso aqui, acaba jogando o movimento para baixo. E o IFNC? O IFNC tem sido a cópia do índice, né? Vamos ver se realmente tem sido. O IFNC realmente, nesses últimos dias, acabou influenciando muito a alta do Ibov. Não foi sozinho, só que olha a figura que formou. Triste. A gente tem uma figura de um ombro, cabeça, ombro. Se for pegar a projeção daqui para cá, ainda tem 100% para pegar, mas aqui já é uma possível tentativa de trava do preço. Está esticado. Esse é o gráfico semanal. Se a gente for marcar LT, eu acho que tem até um gráfico com LT aqui. Ó, acabou rompendo esse LT. Rompimento esticado. Pode acabar sendo rompimento falso. De qualquer modo, se eu for ajustar também essa daqui, vai bater, ó. Então, temos a possibilidade de um alargamento ainda estar respeitando. Estranho, mas ok. Aí vem alguns pontos bacanas de comentar. O movimento desses últimos dias do Ibov tem desconfigurado completamente a expectativa do que a gente pode esperar para anos pré-eleitorais. Então, a gente poderia esperar o que está em azul, mas a gente, assim, fugiu completamente dessa ideia. Então, fora do padrão. Tem a questão também, por exemplo, semana passada, eu achei que terça-feira seria um dia de correção, porque nós tivemos o Michael Burry, né, que é o cara ali do Lobo de Wall Street, se eu não estiver enganado. Ele simplesmente revelou uma grande posição vendida nos mercados americanos, né? Então lá fora começou uma grande correção nesse dia. Poderia ter sido maravilhoso aqui, inclusive deu gap dinâmico naquele dia, só que o mercado trollou completamente. Tivemos mais a questão, infelizmente não, era claro que isso iria acontecer. Muitas pesquisas estão saindo nos Estados Unidos, infelizmente, desculpa a palavra infelizmente, porque eu não acho isso aqui nada ruim, bem feito. Oh meu Deus, a gente tem a questão das notícias ali, das expectativas, enfim, do que as pessoas estão achando. E 61% dos votos, né, pensam que o Trump tem feito a economia dos Estados Unidos ficar pior, tá?
E muitas outras pesquisas estão saindo. Manifestações também, vaias estão acontecendo. O Trump participou de um jogo da NFL, né, NFL, esse último final de semana, e simplesmente foi vaiado ali pelo público, mas enfim. Aqui se a gente for ver o dólar, tá? Esse é o dólar do DXY, se eu não estiver enganada. A gente tem um movimento, por exemplo, comparado, tá? 2024, 2025. Olha o movimento, que loucura. Se eu estiver errada, eu acho que isso aqui, na verdade, nem é o DXY, é o nosso dólar mesmo, tá? É o nosso dólar comparado, óbvio, com o real. De qualquer forma, a gente vê a diferença, né? Enquanto 2024 só foi subir, que é pânico todo, inclusive o final do ano foi horrível, o final do ano passado. A gente tem aqui o movimento do dólar esse ano só caindo. A gente tem o movimento alguns bancos, tá, no mundo já estão começando a comentar algumas coisas importantes, como por exemplo o presidente da UBS alerta para um risco sistêmico iminente decorrente das classificações de crédito privado. Algumas coisas lá dos Estados Unidos, alguns bancos ali importantes que começam a indicar talvez até uma possível crise igual 2008, né? Tipo a de 2008, que na época também fazia isso, tá? Os bancos faziam muito isso. Aqui a gente tem também a questão que aí, né, dia 4 de novembro, naquela madrugada, a bolsa do Japão estava caindo horrores, sangrando. A bolsa acho que da Coreia do Sul, teve tipo um circuit breaker lá, porque entrou em 5% de queda. Então, como que a gente amanhece? Amanhece pensando, meu Deus, aqui vai ser terrível. E a gente abriu com um gap de baixa muito forte, ainda por cima o índice virou todo para cima. A loucura disso, a loucura. A gente tem também, olha, o índice, a queda que foi da Coreia, né, daquele dia. Então, a gente acabou performando completamente ao contrário. Outra coisa também que a gente tem isso aqui, se a gente for reparar, né, que a gente teve uma queda muito forte do Bitcoin alguns dias para trás e essa queda estava assustando muita gente. Mas olha essa notícia que saiu semanas para trás. JP Morgan vai aceitar Bitcoin e Ether, né, como garantia em empréstimo. Qual que é o risco disso aqui? Eu acho que eu cheguei a ver em um comentário o risco disso. Deixa eu ver, eu acho que vai estar em um outro negócio que eu dei o RT aqui, aí eu comento já sobre isso. Mas isso aqui é como se fosse tipo assim, as pessoas estavam colocando um Bitcoin e Ether como garantia de empréstimo. E se o Bitcoin e o Ether acabam caindo muito, você acaba perdendo valor nessa garantia. E aí o seu bem ali do empréstimo acaba assim, você perde isso de graça para o banco. O banco vai pegar suas posições em cripto, vai assim pegar de graça, porque você colocou como empréstimo. E é algo extremamente, assim, oscila muito. E aí naquele dia 4 a gente acabou fechando o movimento de alta. Aquele dia foi o 11º. Depois a gente teve a questão sobre, enfim, coisas tristes do Brasil, né? Que aí a gente fica se perguntando por que diabos o nosso índice está subindo com tanto problema aqui dentro, né, interno. Então a Câmara na semana passada, aprovou reajuste de quase 26% do salário da remuneração dos servidores do judiciário. Ou seja, não é às vezes só o problema do executivo, a gente tem que lembrar que muitas vezes o câncer do Brasil ali praticamente é o Congresso, muitas vezes. Eles ali a gente às vezes tenta resumir o problema todo do Brasil numa imagem de uma pessoa só, né, presidente. Mas muitas vezes nós temos uma raiz podre, que é o Congresso. E isso aqui ninguém está falando, né? Cadê o mercado? Cadê o mercado talvez cobrando essa atitude aqui? Geralmente quando o mercado reage a atitudes às vezes de presidente. Mas muitas vezes nosso Congresso, a Câmara, o Senado, etc. fazem cagadas absurdas e o mercado liga o foda-se. É estranho, né? Enfim, a gente então teve a questão... Olha a loucura isso aqui também, tá? Essa mulher aqui, lá nos Estados Unidos, ela é como se fosse a oficial, a pessoa responsável pela questão das respostas dos jornalistas e etc. E aí a gente teve ali algumas perguntas importantes, né? Sobre a questão do conflito que está acontecendo do Trump, principalmente com a Califórnia, né? E aí o repórter perguntou, o presidente postou, né? O Trump postou na rede social dele que a votação em andamento na Califórnia, porque estava, né? Eu acho que acabou a questão da votação ali nos Estados Unidos. E aí o Trump tinha postado que a votação na Califórnia é fraudulenta. E aí o repórter perguntou, que evidência vocês têm, né? Que evidência o Trump tem disso? Aí a moça, né, a mulher, há fraude nas eleições da Califórnia, é um fato. Tá, se é um fato, prove. Aí o repórter, mas qual é a evidência disso? Aí a mulher de novo, é simplesmente um fato.
Se tem, se é um fato, cadê a prova? Não é fato. Fato é uma coisa que tem, assim, provas concretas. Se você quer negar, se você quiser negar isso, fico feliz em te fornecer todas as provas. Cadê as provas? Isso me lembra algo, né? Que muitas vezes aqui no Brasil que a gente também tem isso. Um lado sempre falando do outro que é fraude, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, nós temos aqui a questão também das tarifas nos Estados Unidos, que isso pode ser um dos movimentos desses últimos dias. Naquele mercado de apostas, né, de coisas aleatórias, que apostam inclusive se Jesus vai voltar em 2025, tem de tudo ali. Eles já estão apostando que tem chances baixíssimas do Trump vencer no judiciário em relação às tarifas. E isso, assim, desde o início eu já achei extremamente absurdo um presidente sair tarifando tudo que tem na frente. Geralmente tarifa não é matéria de presidente para fazer. Tarifa geralmente é de Congresso, de poder legislativo, não é de poder executivo. Então ele estava agindo como se fosse um imperador ali mesmo, tomando conta e tendo atos que não é dele, não é privativo dele. E aí o tribunal, os tribunais, no caso, já estão começando a reconhecer que o que ele está fazendo, tarifa, não é tarifa. Na verdade, tem teor de imposto. Porque tarifa é uma coisa, imposto é outra. E o que ele fez todo esse momento parece ser imposto. E imposto é competência do tipo Congresso de lá. Enfim, e aí o mercado já começou a apostar bastante em relação a isso. A gente tem a questão também sobre o nosso EWZ, né? Se a gente for ver o nosso EWZ, que é o Ibov com dólar, tem rompido a CLT lá de 2021. Então, rompeu a CLT aqui. Inclusive, hoje fez mais ainda o rompimento, já chegando nessa região desse topo anterior. Então, nosso mercado está sendo extremamente atrativo. E a gente não está vendo esses atos maravilhosos da Bolsa aqui, né, de forma prática. Então, a gente acabou tendo uma mega barra no dia 5 de novembro, movimento de super tendência, mais de 3 mil pontos. Muito, muito forte, que poderia indicar uma barra de exaustão. Exaustão, volume alto, barra grande, longe de médias, esticado. Poderia ser exaustão, mas não foi. Então, a gente teve aqui o movimento... inclusive, mais uma questão. Será que vai rolar impeachment em relação ao Trump? Será que o mercado também já está discutindo isso? Porque a questão de aprovação ou desaprovação tem sido horrível, tá? Do Trump. Temos também a questão de empregos nos Estados Unidos. O povo ali está começando a desesperar. Simplesmente o mercado de trabalho está horrível. Esses últimos resultados que saíram, teve um dos maiores cortes, um dos maiores níveis de demissões em outubro, desde 2013. Então o povo ali tá puto, com razão. Outra questão também, que alguns estão entendendo que talvez Trump vai ter que reembolsar essas tarifas, esses danos causados. Porque foram vários danos, inúmeros empresários ali dos Estados Unidos. Aqui é mais uma vez o nosso gráfico em forma de EWZ, rompendo a LT que eu tinha comentado. Óbvio que esse gráfico está alguns dias desatualizados. Mas olhem, essa LT ela é de 2010. Aí vem a questão. Do mesmo jeito que eu falei que aqui nós estamos numa LT importante de 2012, tanto no dólar quanto no índice, lá fora nós estamos também. Então, será que agora é o rompimento para a gente ter um mega movimento de alta? Ou seja, o Ibov aqui está subindo, está rompendo o topo, mas lá fora não está. Está longe, nosso EWZ está longe da máxima histórica. Tem que subir muito, muito para poder chegar na máxima. E aí, se a gente for ver, dia 6, mais um dia de alta. E em 97, na época de 97, a gente também teve 12 dias de alta e depois uma leve correção para voltar a subir. Só que não foi dessa vez. Dessa vez a gente teve mais um dia de alta. E aí, o que a gente acabou tendo aqui é o candle, né, do dia 7, sexta-feira. Possibilidade, no caso, isso aqui foi o candle de quinta. Possibilidade de ser um candlezinho de baixa, né? Um padrãozinho PFR que poderia acionar. E nesse dia aqui chegou com vários fatores. Antes de começar o pregão de sexta, nós tínhamos o quê? 13 pregões sem perder a mínima do dia anterior. Como assim? Aí vem a loucura. Olhem só, todas as vezes, nenhum candle rompeu a mínima do dia anterior. Ou seja, a mínima desse daqui não pegou a mínima desse. Que não pegou a mínima desse, não pegou. Então foram 13 pregões, sem perder a mínima do dia anterior. 12 dias de altas consecutivas, maior sequência em 28 anos. E FR, que naquele dia está em 81, agora está quase 90 e tanto. Nível raro de alcançar, a última vez foi em 2017.
Pessoa física vendendo sem parar nessa subida. Então, se rompesse talvez a mínima aqui, a gente poderia ter uma correção. Deu, né? A oportunidade até interessante na sexta, só que virou tudo. A gente volta para os Estados Unidos por causa da questão da paralisação ali dos Estados Unidos, que no caso nada mais é do que eles não têm dinheiro para pagar as despesas. Vários aeroportos estão congestionados, inúmeros voos cancelados. Mas por quê? O que tem a ver? O aeroporto não é privado? Muitos aeroportos até são. Só que os controladores aéreos, a maioria é do governo dos Estados Unidos. Então são servidores, não tendo dinheiro para pagar eles, não tem controlador aéreo, que não tem como é que fala, fluxo normal de voos, né? Inclusive até aconteceu um acidente na semana passada com um avião de carga, né? Lá nos Estados Unidos, matou todos os tripulantes, etc. E até alguns moradores próximos. Aqui a gente tem a questão também, ó, o sentimento de confiança do consumidor dos Estados Unidos chegou no segundo nível mais baixo na questão de recorde, tá? Última vez que chegou nesse nível aqui, nesse patamar horrível, nós tivemos lá em 2008, aqui nessa região, ó, quando a gente estava, ou seja, tá pior do que 2008, se for ver. Porque antes disso foi na linha 80. Então nós estamos com os consumidores dos Estados Unidos em sentimento de medo. A gente tem também a questão aqui. Aí vem dia 7 que a gente estava esperando que fosse romper talvez a barra do dia anterior, rompeu. Então, aí foi a primeira vez que nós tivemos uma barra do dia rompendo a mínima do dia anterior. Só que ela não fechou negativa, ela fechou positiva. E aí, mais um dia. Sexta-feira, então, fechou com alta. Nós temos aqui o gráfico do S&P, né? S&P também em região de linha, pode começar uma grande correção. IFR aqui com divergência. Temos o gráfico aqui. Aí teve hoje. A gente começa hoje. Hoje? Não, ontem à noite, domingo. Trump anunciando nas redes sociais que vai talvez ali dar um dividendos, para não falar assistencialismo, né? Para os norte-americanos de condição um pouco mais baixa, de quase $2.000 por causa da questão das tarifas. Ele falando que os Estados Unidos está ganhando muito, que vai conseguir controlar as dívidas e que por causa disso ele vai conseguir dar esses $2.000 para o povo em forma de dividendos. Isso aqui não é dividendo, isso aqui é assistencialismo. Então, ele comentou que os Estados Unidos estão arrecadando trilhões de dólares em tarifas e usarão o dinheiro para reduzir a dívida nacional e recompensar os cidadãos, com exceção daqueles com alta renda. Isso aqui não parece muito, talvez, políticas de esquerda, não? Estranho, né? E aí, depois a gente tem a questão também... isso aqui é por curiosidade, gente. Olha que loucura isso. Quando eu estudei direito, né, algumas leis ali eram extremamente absurdas. Como, por exemplo, quando você pega uma pedra, uma pedra e joga pro alto, você pode estar infringindo uma lei do Código Penal, que é da questão de segurança aérea, com um tanto de coisa. Uma pedra, gente, pro alto. Mas, óbvio, na prática ninguém vai ser preso por causa disso. Mas agora a discussão é, um meteorito, aqui no Brasil, tá? PT e Centrão se alinham para votar urgência de projetos sobre propriedade de meteoritos no Brasil. Meteorito, meu Deus. Meteorito que vem de fora do planeta quando cai na sua residência, ou seja, você nem queria que caísse. Se caiu, não deveria ser seu, caiu na sua propriedade? Aí agora estão discutindo que não. Meteorito que cair não é da pessoa. Por que estão discutindo isso? Porque a matéria do meteorito é cara, é valiosa, caríssima. Óbvio que, né? É tipo petróleo. Petróleo, se você descobrir petróleo na sua casa, não conte pra ninguém, porque senão você vai perder sua casa. Porque petróleo não vai ser seu, mesmo estando na sua residência. E agora o meteorito é mais um. Se cair um na sua casa, você não vai falar pra ninguém. Temos a questão aqui da questão do tribunal ali dos Estados Unidos, que está discutindo ainda essa questão das tarifas do Trump, está com chance de perder. E aí hoje nós tivemos mais uma vez, mais um candle muito forte de alta, fechando acima do dia anterior, rompendo máxima histórica, sendo assim, 14 pregões seguidos de alta, o rally mais odiado da história, porque ninguém está gostando disso, ninguém. Agora ninguém está gostando disso aqui. E temos algumas curiosidades, né? Que é a primeira vez na história, considerando o dado pós-plano real, que a gente tem esse 14º pregão consecutivo de alta. E aí vem mais uma curiosidade.
que o S&P 500, quando teve a sua maior sequência de altas, em 1950, teve 14 dias. E a Bolsa da Austrália também 14, em 2013. O Dow Jones, seu recorde já foi 13, ou seja, o ranking, né, estava com S&P e Bolsa da Austrália, agora Ibovespa. Se a gente fizer amanhã mais um dia de alta, nós batemos o recorde de todos os índices do mundo. E o mercado está, assim, muito calmo. Me lembra muito antes da pandemia. Então, se a gente for reparar, por exemplo, a gente tem aqui o fechamento em relação ao mundo, né? Tudo fechou, assim, maravilhoso hoje. A Ásia liderando o risco-retorno. Hang Seng, por exemplo, da China e Nikkei Japão, surfaram a expectativa de reabertura do fluxo estrangeiro e etc. Enfim, e em relação aos Estados Unidos também tem a questão das Big Techs, né, liquidez, mas tem um risco dos bancos alertando para possíveis correções. E a paralisação talvez ser controlada agora também. E a Europa está muito morna, né? Pouco se fala da questão ali na área da Europa. Fora isso, a gente tem a questão dos leis que eu comentei para a gente ter atenção. Então, a gente está batendo um recorde hoje. Se amanhã fechar mais um dia de alta, é o recorde, praticamente o recorde dos recordes. Vai ser algo extremamente histórico para a nossa bolsa. E continua sendo a alta mais odiada da história. Eu não estou gostando, eu não vejo mais o que fazer nesse movimento desse jeito. As correções não estão andando de forma como poderiam andar, estão travadas. Eu tenho até medo de começar depois eu fazer o contrário, né? A gente está reclamando tanto dessa alta sem parar e de repente começa a fazer o quê? Cai, 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 às vezes sem correção, né? Cai, 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 sem correção. E aí a gente começa a reclamar dessa queda também chata sem correção. Espero que não seja assim, que o mercado volte ao normal, o normal que a gente conhecia lá de trás, né? Que é o movimento tranquilo, faz correções, pernadas para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não fica só subindo, né? Só subindo, renovando o máximo, etc. Ok?